mais uma videoaula do curso Proficiência em Matemática. Está eu aqui, professor Luciano e professor Adel, preparando mais essa aula para que vocês possam aí, dar sequência ao estudo de vocês. Hoje o nosso conteúdo vai ser a função exponencial, certo? Então está aqui a forma da função exponencial, que é y igual a elevado a x. Lembrando que isso aqui é a forma de uma potência, onde o número a aqui é uma base e a variável está no expoente. Por isso a gente fala de função exponencial, onde a variável está no expoente. Exemplos de funções exponenciais. Então vamos aqui. Um exemplo de função exponencial, y igual a 2 elevado a x. Então note que você tem a base, número 2, e a variável x. Um outro exemplo, y igual a 1/3 elevado a x. E um outro aqui, inclusive muito usado, que é a função exponencial chamada elementar, que é o e elevado a x. Tá? Lembrando que esse número é o número 2,7881, né? Um número irracional. Bom, precisamos agora prestar atenção na seguinte situação. Olha o que eu vou escrever aqui. Y igual a 1 elevado a x. Então, note que o que eu estou tentando colocar ali é uma função exponencial de base 1. Mas observe, 1 elevado, esse x é uma variável, vai ser substituído por qualquer número, né, real. Então, se eu colocar 1 elevado a 10, 1. 1 elevado a 3, 1. Então, 1 elevado a qualquer número, isso resulta em 1. Portanto, isso aqui não é uma função exponencial. Tá? Então, 1 elevado a x não é função exponencial. Portanto, eu já vamos impor aqui uma primeira condição. Essa base A já precisa ser um número diferente do 1. Além disso, vamos tentar escrever aqui, ó. Olha lá, menos 3 elevado a x. Esse menos 3 elevado a x, note que eu posso pedir quanto é o valor de y se o x for 1 sobre 2, por exemplo. Então, como nós vamos fazer isso? Então, fazendo o valor numérico, eu vou ter que y vai ser igual. Então, eu vou dizer aqui, ó, y igual a menos 3 elevado a meio. Ou seja, no lugar do x, vamos colocar o número meio. Bom, mas, lembrando aí das propriedades de potência que vocês devem estar acompanhando aí nas nossas aulas, isso aqui se transforma em raiz quadrada de menos 3. Mas raiz quadrada de menos 3, nós sabemos que esse número ele não pertence a L, né? Então esse número aqui ele não pertence aos números reais. Portanto, eu não posso também ter uma função exponencial de base negativa. Logo, outra condição, a base precisa ser maior que zero. Então, a função exponencial é a elevado a x, onde a é um número que ele precisa ser diferente de 1 e maior que zero, ok? Então, temos aqui 3 exemplos e as condições aqui para vocês ficarem atentos. Bom, nosso grande objetivo é tentar construir o gráfico da função exponencial. Para isso, eu vou separar aqui nessas duas situações que eu vou escrever agora. Primeira situação. Vamos pegar então a função exponencial no caso em que a base é um número maior que 1. E aí vamos escolher como exemplo aqui pronto. Vamos tomar aí a função exponencial 2 elevado a x. Uma tabela aqui de x e y para que a gente possa fazer os cálculos. Então vamos atribuir alguns valores a x e determinar os valores de y. Então vamos aqui.
Bom, vamos nos basear por esses 5 números aí. Uma quantidade de elementos de números negativos, outra positiva e aqui o zero para a gente ver o comportamento. Então eu tenho aqui x igual a menos 2, a função está aqui, 2 elevado a x. Portanto, vou fazer uma continha aqui, ó, 2 elevado a menos 2. Bom, propriedade de potência, isso é 1 sobre 2 ao quadrado. Ou seja, isso vai dar 1 sobre 4. Vamos colocar aqui do lado. 1 quarto. Bom, vamos agora tomar o x igual a menos 1. Então, substituindo, vamos ter aqui, ó, 2 elevado a menos 1. Novamente, propriedade da potência expoente negativa, a gente inverte, ó, 1 sobre 2 elevado a 1. Portanto, 1 sobre 2, no meio. Então, vamos escrever aqui meio. Agora, x igual a 0. Então, eu vou escrever aqui 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0, 1. Dois elevado a 1, 2. E agora o 2 elevado a 2, que é 4. Estamos aqui com a nossa tabela pronta. Vamos agora para o plano cartesiano tentar fazer, ligar os pontos e ligar para formar a curva chamada de curva exponencial. Então vamos aqui. Quando o x é 2, o y é 4. Então no x2 vamos ligar com o y4. Pronto, marcamos o primeiro ponto ali. Quando o x é 1, o y é 2. Então x1, vamos ligar até o y2. Tá aqui o outro ponto. Quando o x é 0, então o y é 1. Então x0 e o y1, eles já estão aqui marcando um pontinho em cima do eixo do y. X agora menos 1, o y é meio. Então vamos marcar aqui o meio e a gente vai ligar menos 1 até o meio. E quando o x for menos 2, o y é 1 quarto. Então metade aqui do meio, tomando esse aqui como meio, aqui a gente vem, ó. Pronto, eu tenho aqui o outro ponto. Então, uma observação interessante dos pontos que nós estamos construindo aqui. À medida que nós estamos aumentando os valores de x, as imagens também estão aumentando, e de forma exponencial, ou seja, de forma muito maior do que o crescimento do x. Observe também que quando você vai diminuindo os valores de x, as imagens também estão diminuindo. Então lembre que isso aqui é uma função chamada de função crescente. À medida que o x aumenta, o y também aumenta. E finalmente vamos desenhar agora, ligando aqui os pontos para formar observe aqui agora o gráfico da função exponencial. Então, note aqui a curva que se desenha, que é formando uma função crescente. Vamos tomar agora um outro exemplo. Pegamos um exemplo para maior que 1. Vamos agora tomar um exemplo se a base agora for menor que 1, mas lembrando que ela precisa ser maior que 0. Então, pegamos maior que 1, agora vamos pegar menor que 1, lembrando que ela continua sendo maior que 0. Um exemplo, vou aqui pegar a função f de x igual a meio
x. Então, se nós temos meio elevado a x, vamos começar a calcular agora esses valores, tá? Bom, sendo o x igual, vamos substituir, vou colocar aqui na tabela, pegar aqui os mesmos valores, tá? Para facilitar, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Então, as contas agora, x igual a menos 2. Então, fazendo a conta, vamos ter meio elevado a menos 2. Então, fazendo meio elevado a menos 2, lembrando a propriedade que nós já usamos há pouco instante, invertendo a base, vamos ter 2 ao quadrado, portanto, é 4 aqui. Agora, vamos fazer meio elevado a menos 1. Isso vai dar 2 elevado a menos 1, ou 2 elevado a 1. Invertemos, trocamos o sinal. O resultado aqui é 2. Meio elevado a 0, então todo número elevado a 0. Isso vale 1. Meio elevado a 1 é ele mesmo, portanto, meio. E agora o meio elevado a 2, isso aqui é 1/4. Então, peguei de propósito para vocês observarem que o que aconteceu foi uma inversão aqui dos valores. À medida que você aumenta os valores de x agora, né, você está aumentando o x, os resultados de y estão diminuindo. Marcando os pontos, menos 2, vou botar aqui 0 liga com 1, está aqui, o 0 liga com 1, né? O 1 eu vou ligar com meio, então está aqui, o 1 do x está ligando com o meio do y, outro ponto, o 2 eu vou ligar com 1/4, então vamos aqui pegar metade do meio, até chegar aqui no 2, pronto. Então 2 está ligado com 1/4, menos 1 é com 2, então quando o x é menos 1, o y então vai ser 2. Quando o x for menos 2, vamos ligar até o número ligar até o número 4. Pronto. Note que a curva que vai se formar, ela tem o mesmo formato da curva do 2 elevado a x, ou seja, do a maior que 1, só que agora no sentido contrário. Então vamos agora fazer o desenho aqui pegando a caneta azul, ligando esses pontos. Então, observe que à medida que você está aumentando os valores de x, o y está diminuindo. Preste atenção, em nenhum dos dois casos, em momento algum, o gráfico, a curva, vai tocar no eixo do x. Isso porque a condição que nós colocamos é que a base não seja 0. Então, se a base vai ser maior que 0, a única forma de uma potência dar 0 é se eu tiver o 0 elevado a algum número. E isso existe a possibilidade de você dar 0. Portanto, como não vamos ter uma situação de base 0, nunca vai encostar, o y não vai dar 0, portanto não toca no eixo x. E dessa forma não vai passar para a parte negativa. Então a função exponencial ela é totalmente positiva. E se a gente for analisar com relação ao domínio, falando aqui um pouquinho de domínio da função, o domínio da função exponencial, note que você vai estar usando todo o eixo do x. Então pode ser qualquer número real. E a imagem dessa função, observe que a imagem são os valores de y. E essa imagem é do 0
para cima, ou seja, acima do eixo do X, em qualquer das duas situações. Dessa forma, a imagem vai ser R mais o asterisco, porque não toca no eixo do X, portanto, Y nunca será zero. Ok, gente? Na próxima aula estaremos continuando aqui com outras situações e não esqueçam de ficar frequentando o nosso fórum. Grande abraço e até a próxima aula.